Diante de todas essas manifestações, o senhor sentiu que existe essa abertura por parte da Prefeitura, do governo estadual? Não, eu senti uma postura muito mais, como é que eu explicitaria isso? Muito mais de elite, no seguinte sentido: vamos formar um conselho, né? Esse conselho então vai discutir a planilha de custos, vai discutir, não sei o quê, mas não vi assim uma atitude operacional efetiva, né? De construir uma proposta de refazer inteiramente o sistema de transporte, as linhas de ônibus, o trabalho de fôlego, que tem que começar rapidissimamente e que tirasse um pouco essa discussão meio demonizadora, né? A planilha de custo, a caixa preta, isso tudo é um discurso, porque, só para entrar um pouquinho nesse assunto, a planilha não é caixa preta nenhuma, a planilha de custo é uma coisa absolutamente consagrada, 50% mais ou menos é mão de obra, 20, 25% é combustível, 6 e pouco por cento é peças de reposição, manutenção, garagem, impostos e taxas, então não é caixa preta, né? Não é isso. Então as colocações vão sendo feitas de um modo, a meu modo de ver, que vão caminhando ou para demonização ou para slogans e que não vão a fundo na discussão de um problema que, a meu modo de ver, vai emergir de novo se não houver uma solução substantiva. Ou então se vai o que eu chamo de solução meia-boca, com todo o respeito, né? Que é muito característica, aliás, das soluções brasileiras. Então vamos isentar os transportes coletivos dos impostos que oneram a tarifa. Ora, é uma solução esquisita, porque o Estado brasileiro tem uma crise financeira. Ou seja, o Estado brasileiro, em seus 3 níveis, não tem dinheiro suficiente para fazer o que precisa. Corrupção à parte, que obviamente não é responsável por todo o descalabro. Esse Estado que não tem dinheiro faz o quê? Isenta as empresas de transporte coletivo de impostos. Eu diria que, do ponto de vista absolutamente teórico, isentar até que seria razoável. Mas tem que ter a contrapartida do outro lado. No caso, por exemplo, do regime especial de impostos sobre transportes coletivos urbanos, o REITUP, aprovado agora no Senado, o que vai para a sanção presidencial, vai custar cerca de 9 bilhões de reais por ano para o governo federal, a menos de arrecadação. Então, é uma solução meia boca. É possível que daqui a pouco vai faltar dinheiro no outro lugar, porque se o governo já não tem dinheiro suficiente, vai ter menos agora. Para os empresários do setor não muda nada. Ele ganha a isenção dos impostos. Agora estão falando em aumentar a gasolina para bancar a tarifa subsidiada. Somando tudo isso, a impressão que me fica é que, diante das manifestações, se começa a tomar soluções meia boca, que na realidade não estão chegando ao ponto central das questões. O prefeito de São Paulo está fazendo várias faixas exclusivas, o que eu acho muito bom, o que obviamente tem que ser acompanhado e muito bem feito de esclarecimento à população, porque senão já muita gente vai ficar contra isso, que na verdade é uma coisa boa para a cidade. Mas tudo isso me dá a impressão de que não se pegou o problema da mobilidade para resolver na proporção em que o clamor das ruas exigiu. A própria tarifa zero, ela não é um projeto de gratuidade de transporte coletivo. Ela é um projeto de tornar o transporte coletivo efetivamente público, que seja um direito social, como tem na proposta de emenda constitucional número 90 da prefeita Luísa Erundina na Câmara Federal, de fazer um transporte de muito boa qualidade, portanto com ônibus de câmbio automático, ar-condicionado, o que obviamente vai significar que ele vai ser mais inacessível ainda, porque vai custar mais caro, portanto vai ser necessário subsidiá-lo fortemente. Um projeto que inclua utilização de energias limpas e, finalmente, o subsídio tarifário indispensável para que você tenha realmente um serviço de muito boa qualidade. Tudo isso
se me permite, em resposta ao que você me perguntou, né, é que isso desemboca numa discussão política. E a discussão política passa: quem vai pagar essa conta toda? É através de uma reforma tributária no Brasil. Nós temos uma política tributária de 1966, da ditadura. Sobretudo sobre impostos, sobre a produção e o consumo e o trabalho. E menos impostos sobre a propriedade, sobre a renda, sobre as grandes fortunas. Isso vai ter que ser rediscutido no Brasil. E eu não estou vendo o acoplamento entre o que as ruas exigiram, as providências tomadas em relação ao subsídio à tarifa e à melhoria do transporte, e finalmente a discussão política dessa questão através da abertura de uma discussão na sociedade sobre a reforma tributária. A mobilidade, ela significa acesso das pessoas às várias atividades que se desenvolvem na cidade. Esse acesso, seja aos bens culturais, ao lazer, a serviços de saúde, serviços variados, pessoais, significa uma possibilidade de dinamização da economia urbana. É óbvio, quanto mais gente estiver se movimentando, acessando os variados serviços que são ofertados na cidade, de todo tipo e espécie, mais a economia estará girando de uma maneira virtuosa, positiva. Ou seja, e é interessante dizer que a tarifa zero, nesse sentido, ela também não precisa ser feita toda de uma só vez para a cidade inteira. Isso é o ideal. Mas, de repente, você pode usar estratégias disso para, de um lado, fazer crescimentos ou adensamentos de população aonde você acha mais conveniente do ponto de vista urbano, né? Porque isso, obviamente, vai ser um atrativo. Do outro lado, você poderá fazer isso como uma estratégia de contenção de tráfegos em áreas super congestionadas. Eu cito o exemplo da cidade de Baltimore. A cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, tem uma linha de ônibus circular que passa em todos os shopping centers da cidade, no caso. E essa linha é gratuita. E essa linha tem uma plaquinha lá dentro que diz o seguinte: para cada dólar que a prefeitura paga para manter o ônibus de graça, a cidade de Baltimore tem uma vantagem de X dólares, maior do que 1. Isso me foi informado por uma repórter da Rádio Difusora de Porto Alegre, que viu essa plaquinha no ônibus de Baltimore. Ou em Manchester, na Inglaterra, onde se faz um sistema tarifa zero no centro da cidade, onde foi proibido o acesso dos automóveis, se construíram alguns estacionamentos públicos para o pessoal parar no entorno, e no centro há um serviço de ônibus tarifa zero. Então você tem outras possibilidades de uso disso para incrementar ou mesmo dirigir ou, enfim, melhorar a economia da cidade como um todo. E isso necessariamente poderia não ser feito tudo de uma só vez, embora, é claro, feito tudo de uma só vez, esse efeito seria ainda mais forte. Para ficar de 60 para cá, que nem diga que antes disso era tudo uma maravilha, mas para ficar de 1960 para cá, na segunda revolução industrial que a gente chama, se levamos 53 anos para estarmos nesse enrosco que estamos, é ilusão alguém pensar que isso vai se transformar em 2 anos. Não vai, nem no mandato de prefeito, isso é outra, não é assim. Então, havemos que ter medidas que apontem para uma mudança substantiva e que leve tempo e que tenha persistência, né? Que seja muito séria, portanto, com muita adesão da população, sem manifestações de contrariedade, ou quando houverem, mas legítimas, mas não vistas como confronto, né? A mobilidade, a forma e a qualidade do serviço e a forma e o custo desse serviço são cruciais para a gente levar uma cidade que tem um pouco mais de trato, vamos dizer assim, decente com as pessoas que moram nessa cidade.
Ué? O que houve? Tudo parado. Fui até o terminal, tava parado. Um monte de gente sem saber direito o que tava funcionando e o que não tava. Aí eu fui a pé até o metrô. Vixe, a pé até o metrô? Todo esse caminho? Chegando lá tinha greve. Aí eu pensei, quer saber? Eu vou ficar hoje com meu amorzinho em casa. Ai, que lindo! Vem aqui me dar um beijo pelo menos, sua workaholic. Peraí, então. Deixa eu só colocar a vinheta aqui. Para a menina que vivia na hemodiálise, eu deixo meu rim. Para ele que não teria mais tempo, eu deixo meu pulmão. Para o menino que nunca viu o pai, deixo minhas córneas. Para ela passar mais dias com os netos, eu deixo meu fígado. Para a moça que não se casaria, eu deixo meu coração. Para você que tem um doador na família, eu deixo um apelo. Faça a vontade dele. Se você quer doar órgãos, avise sua família. Se você tem doador na família, atenda à vontade dele. Da da da.